Enfim. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Eu vou pedir para o Felipe, ali, está de Bíblia Nova, para você vir aqui na frente fazer a leitura para mim. Ageu capítulo 1, versículo 2 ao 8. Vem aqui para mim, Felipe, por favor. Leia para mim Ageu capítulo 1, versículo 2 ao 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Obrigado. Meus irmãos, eu, por algumas vezes na minha vida, já evitei pregar sobre esse texto. Por algumas vezes eu passei longe dele, lia, mas deixava para outro dia. Hoje é o nosso penúltimo culto do ano, porque o último vai ser na quarta-feira, dia 31, às 22 horas, então esse vai ser o nosso último culto do ano. Mas hoje é o penúltimo e o último culto de domingo do ano. E eu quero fazer diferente hoje. Eu não quero fazer só uma pregação aqui. Eu quero conversar com os irmãos sobre esse texto, que na minha opinião é um dos textos mais dramáticos da Bíblia. Talvez muitos aqui nem tenham lido esse texto aqui. Eu quero esmiuçar um pouco para nós entendermos bem o que o Senhor está querendo dizer à sua igreja através de um texto que vem lá dos tempos de Ageu, tantos e tantos anos antes de Cristo. Eu queria chamar a sua atenção para que nesses próximos momentos que eu vou estar expondo a palavra, fazendo a exposição da palavra, que o seu coração esteja aberto, que a sua mente esteja aberta, para isso que esse texto tão dramático e tão profundo, mas ao mesmo tempo aquele tipo de texto que pega as orelhas da gente e levanta assim, né? Aquele texto que a gente precisa de vez em quando dar uma olhada. Porque todo final do ano, ele vai produzir em nós as mesmas sensações coletivas, todo final do ano. Nós olhamos para trás e nós procuramos entender como que nós chegamos até aqui. Qual foi a nossa trajetória em 2025? E nós vamos lembrar de dores, nós vamos lembrar de vitórias, nós fazemos promessas silenciosas, às vezes, que a gente nem fala para ninguém, mas a gente faz promessas para nós mesmos, fazemos objetivos, planos. Eu lembro que lá no meu tempo de adolescência, nós tínhamos um costume na igreja que todo culto do dia 31, a gente entregava, o pastor entregava para as pessoas um calendáriozinho da leitura da Bíblia em um ano. Porque a sociedade bíblica tinha, eu creio que ainda tem, se você lê a Bíblia em um ano, eles te dão um certificado, que você leu a Bíblia em um ano, né? Então nós pegávamos aquele papelzinho, íamos marcando os versículos e capítulos que nós íamos lendo, para quando chegasse um outro dia 31, nós fizéssemos então a entrega dos certificados para aqueles que conseguiram ler a Bíblia durante um ano. De 15 que se candidatavam para ler a Bíblia em um ano, nós tirávamos às vezes um. A maioria começava e parava. É assim que acontece a nossa vida, é isso que a gente faz, né? Então nós lembramos de tudo isso, porque o calendário muda. Os números, eles avançam. Mas a pergunta que realmente nós precisamos fazer é a única que realmente importa. Espiritualmente, eu avancei
Ou espiritualmente eu apenas sobrevivi? Como que eu vivi nesse tempo? Se eu olhar hoje, eu estava ontem, quando estava estudando essa pregação, eu estava lembrando sobre o ano de 2025. Eu estava lembrando como que foi a nossa virada do ano e quais eram os propósitos nossos individuais e como igreja e como nós chegamos lá. Então esse é um tempo de avaliações. Este é um tempo de avaliações. Ageu, o livro de Ageu, ele nasce exatamente nesse lugar desconfortável da alma. O Ageu, ele nasce aqui, porque o povo de Israel havia sido libertado do asilo e tinha voltado para casa. E aqui, o tempo da disciplina desse povo tinha passado. As correntes que eles estavam presos tinham sido quebradas, e agora era tempo de reconstrução. O povo volta para casa, eles começam a reorganizar o seu começo, ou o seu recomeço. Jerusalém, que havia sido destruída, agora começa a respirar mais normal, começa a voltar à realidade. A rotina começou a ser retomada, as coisas que antes eles faziam, antes de ter a cidade destruída e ir para o asilo, eles começam novamente a voltar à normalidade. As casas estavam sendo erguidas, a vida começava a seguir normalmente, porque agora o tempo de escravidão passou. Mas tinha um detalhe nesse texto aqui que o Felipe deu, que é um detalhe gritante, e que vai denunciar aqui para nós um problema muito profundo que existia no povo de Israel, e que talvez exista em você e talvez exista em mim. Porque o que estava acontecendo aqui? As casas estavam sendo construídas, e eles construíam as casas da melhor forma possível, porque afinal de contas, eles passaram tantos anos no exílio. Agora então eles queriam construir as casas da melhor forma possível, para que eles pudessem ter um pouco de refrigério. Então eles construíram as casas, eles pintavam, colocavam plantas, ajeitavam móveis, mas a Bíblia vai dizer que a casa do Senhor continuava destruída. As casas estavam construídas, as grandes casas, as mansões da época estavam cada vez mais bonitas, mas a casa do Senhor, que também tinha sido destruída, a casa do Senhor continuava destruída. Quer dizer, Ageu não profetiza para um povo incrédulo. Ageu não está falando para pessoas que são incrédulas, não. Ele está falando para um povo acomodado. Ele não está falando para incrédulos, ele está falando para acomodados. Ele não fala aqui de idolatrias declaradas. Você não vai ver nesse texto aqui ele falar, você tem que deixar nos ritos, não. Ele fala aqui não para idólatras, mas ele fala para religiosos distraídos, porque eles criam em Deus. Esse povo aqui falava em Deus, esse povo respeitava Deus, mas o que estava acontecendo é que Deus já não era mais o centro para eles. Eles criam em Deus, eles falavam de Deus, falavam das coisas que Deus tinha feito, mas o Senhor já não ocupava mais o centro da vida deles. O Senhor estava meio que de lado. O Senhor não havia sido abandonado, eles não tinham abandonado Deus, eles tinham apenas reposicionado Deus. Percebe isso? Isso aqui ainda é mais perigoso, porque essa aqui não é uma mensagem para quem saiu da igreja. Eu não estou aqui usando o texto de Ageu para pregar para pessoas que um dia estiveram sentadas nesses bancos e depois saíram. Ageu não está pregando, não está falando aqui para pessoas que antes eram do povo, foram embora e agora estão fazendo coisa errada. Não, ele está falando para quem permaneceu. Ele não está falando para incrédulos, não é para quem perdeu a fé, mas ele está falando aqui, é para quem deixou o fervor esfriar. É para esse povo que o Ageu está falando, para quem deixou o fervor esfriar. E é para a gente que talvez nós encerremos hoje essa semana, mais um ano cansados. Já percebeu que às vezes a gente pergunta para alguém, como é que você está? E a pessoa fala, estou cansado. Ou a pessoa sai de férias, fica 30 dias de férias, e daí quando ela volta das férias, você pergunta, como é que você está? Estou cansado.
Férias cansam mais do que trabalhar. Sabe, a pessoa entende que assim, o ano acabou e a pergunta de Deus, ela fica muito viva. O ano acabou, o que mudou em nós? O ano acabou e o que mudou em nós? Quais foram as mudanças que foram feitas na minha vida, na sua vida nesse ano? E eu quero ver com os irmãos, através do Ageu, algumas lições para a nossa vida. A primeira delas é que quando o tempo passa, o coração permanece parado. Porque o povo dizia assim, olha o que o povo dizia: ainda dá tempo de reconstruir a casa do Senhor. Nesse texto que o Felipe leu. E essa frase aqui, ela para mim, ela revela uma espiritualidade muito perigosa. Porque não é uma negação. Eles não estão dizendo aqui, vamos deixar a casa do Senhor assim, não precisa reconstruir. Não. Eles não disseram, não faz falta a casa do Senhor. Também não. O que eles disseram é que eles vão construir a casa do Senhor, porque ainda dá tempo, um dia a gente constrói. Percebe? Isso é mais perigoso, porque eles reconheciam a importância do templo, mas eles não reconheciam a urgência. Eles não reconheciam. O problema aqui não era teológico, não é teológico, mas o problema aqui para esse povo era um problema de prioridade. É quando algo é realmente central, se espera o cenário ideal para fazer alguma coisa. Agora, quando nós queremos andar, se o povo quisesse andar do jeito do Senhor, eles não estavam esperando o cenário ideal, eles construiriam o cenário ideal. Era isso que estava acontecendo com o povo. E esse texto aqui, ele deixa claro que enquanto o templo permanecia em ruínas, o que acontecia? As casas do povo estavam cada vez mais bonitas, estavam cada vez mais confortáveis, estavam cada vez mais elegantes, protegidas. E o termo que o Ageu usa aqui para escrever essas coisas, ele aponta para algo que é um acabamento com cuidado. O Ageu vai falar aqui para nós que o que estava acontecendo é que o pessoal cuidou muito da sua casa, que o pessoal valorizou muito a sua casa, que o pessoal estava tão preocupado com a sua casa, preocupado com as suas coisas, com as suas ações, com as coisas que eles tinham em casa, que eles estavam esquecendo as coisas de Deus. Então o povo estava crescendo, o povo estava avançando, prosperando, mas não na direção de Deus. O povo estava prosperando na direção de si mesmo. Deus não havia sido retirado do discurso do povo. Deus apenas tinha sido removido do centro da vida das pessoas. O que parece mais grave. Quando a gente não tirou Deus, eu sou de Deus, eu sou convertido, eu sou batizado, eu sou membro de uma igreja, eu estou lá, tal. Mas ele já não ocupa mais o centro da vida. Olha que perigo isso. O templo, para esse povo aqui, ele tinha um significado diferente do que significa para nós hoje. Porque o templo para nós é um lugar que nós gostamos, que nós amamos, que nós cuidamos, mas nós entendemos que Deus está no templo. Não, Deus está em nós, né? Então, mas o templo aqui, para esse templo do Ageu, o templo, ele representava a presença de Deus, o lugar do encontro, o lugar do perdão, o lugar da orientação espiritual. Para eles, Deus estava no templo, e Deus dizia isso também, a casa do Senhor. Então, no momento que o povo deixa o templo em ruínas, sabe o que o povo está dizendo aqui, mesmo que eles não tenham falado isso? Eles estavam dizendo que eles podiam organizar a vida deles, sem priorizar a presença de Deus. Porque se o templo que simbolizava a presença de Deus estava destruído, e eles não tinham nenhum interesse em reconstruir, eles estão dizendo assim: nós não precisamos da tua presença. Nós não precisamos. Então, irmãos, é possível manter uma fé nominal e ainda assim viver como se Deus fosse um complemento, como se Deus fosse um fundamento somente. E esse texto aqui, é por isso que eu evitei muito tempo de pregar sobre ele, porque ele confronta diretamente a nossa espiritualidade moderna. Porque muitos não abandonaram a Deus, só empurraram Deus para o lado.
É como se fosse uma corrente. Aí você tem, cada elo daquela corrente é o teu trabalho, é o meu trabalho, é a nossa família, são as nossas coisas. Cada elo representa algo da nossa vida. E um desses elos é Deus, e passa esse elo a ser o mais fraco. Porque se eu tiver que optar entre uma coisa e Deus, eu vou optar por uma coisa e Deus pode esperar. Porque Deus entende, né? E a gente usa essas coisas. O Senhor entende, o Senhor sabe, né? A fé, ela deixa de ser o eixo e ela passa a ser um encaixe. Eu encaixo aqui, encaixo ali. Sabe, mas o problema é que uma fé que só é encaixada é uma fé que não sustenta uma vida pressionada. Se nós temos Deus somente como complemento da vida, e era o que o povo aqui estava tendo, esse povo do Ageu, Deus é só um complemento da minha vida, e isso não sustenta as pressões que a gente vive no dia a dia. É por isso que a gente está sempre cansado, é por isso que a gente está sempre mal, o tempo passa, os anos avançam, mas o coração continua no mesmo lugar. Porque isso não, é quando não tem arrependimento, é quando não tem decisão, é quando não tem reposicionamento espiritual. Deus é só uma parte da minha agenda, mas não é a central. Irmãos, há pessoas que encerram o ano mais experientes, encerram o ano mais maduras, em muitas áreas, mas espiritualmente continuam no mesmo ponto. Vocês lembram aquele joguinho que nós jogávamos antigamente? Acho que hoje ainda joga. Que tem um bonequinho que você vai avançando fase, joga o dado lá, deu o número tal, avança. Aí deu o número tal, até você chegar no final, lembra? Não lembro o nome desse jogo aí. Mas, às vezes, a nossa vida, a sua e a minha, é como se nós estivéssemos jogando esse joguinho. A gente avança uma fase, duas, daqui a pouco a gente retorna, e passa um ano, e a gente olha onde que nós estamos. Senhor, eu estou no mesmo lugar. Mas eu sei que o Senhor entende, né? Porque eu sou humano, Senhor, eu tenho tanta coisa na minha cabeça. Nós reposicionamos Deus. E sabe algo que confronta aqui nesse texto, irmãos? É que o tempo, ele não amadurece ninguém espiritualmente. O tempo não amadurece. O tempo apenas revela quem decidiu crescer e quem não decide e prefere apenas envanecer por fé. Pessoas que são, não é o nosso caso aqui, mas pessoas que têm anos e anos de vida cristã, mas que você olha, ela continua do mesmo jeito. Não evoluiu, não cresceu espiritualmente. Deus continua sendo somente complemento da sua vida. Era o que estava acontecendo. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui sabe quando a vida perde o sentido? É quando tem muito esforço e pouco fruto. Porque o texto vai dizer aqui, Deus ele vai descrever a realidade espiritual do povo. É uma sequência aqui que dói de ouvir. Deus vai dizer: semeiam muito e colhem pouco. Comem e não se satisfazem. Bebem e continuam com sede. Trabalham e o salário desaparece. Talvez isso aqui, esse texto é tão atual, né? É tão contemporâneo para nós, porque isso aqui não é exagero profético, isso aqui é diagnóstico divino. Isso aqui é Deus falando. Porque a vida desse povo estava cheia de movimento, mas estava vazia de sentido. Eu estou movimentado, eu tenho trabalho, eu tenho curso, eu tenho faculdade, eu tenho estudo, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. E Deus não está aqui, então perdeu o sentido essa agenda. Essa agenda precisa ser rasgada e posta fora. Porque havia produção, porque o povo fazia, as casas deles estavam lindas, bem feitas. Se tivesse piscina na época, até piscina teria, né? Mas a vida deles estava vazia, porque não havia plenitude do Senhor aqui. Hermeneuticamente falando, o texto aqui ele vai revelar que tinha um princípio espiritual que atravessava toda a vida, que é muito simples e vem até nós hoje. Quando Deus deixa de ser o centro, a vida continua funcionando, mas começa a falhar, começam a vir as lutas, porque Deus deixou de ser o centro da minha vida. Eu amo a Deus, sim. Alguém pergunta, vai conhecer, sou convertido há anos,
Estou sempre na igreja, mas Deus está fora, Deus está deslocado, Deus está reposicionado na minha vida. Então, quando vem as lutas, eu vou parar em quem? Eu não estou relacionado com Deus. O povo aqui, esse povo de Egeu, o povo de Israel, ele não estava parado. Mas sabe o que esse povo estava? Esse povo estava ativo demais. Eles não estavam parados. Eles estavam ativos demais. Porque o problema para esse povo aqui não era preguiça, porque eles não eram um povo preguiçoso. O problema desse povo aqui era o desalinhamento. Eles não estavam alinhados. Eles estavam investindo energia fora do lugar certo. Investir energia nas suas coisas, nas suas casas, nas suas produções, mas não tinha o Deus nessa história. Então essa aqui é uma das maiores ilusões espirituais do nosso tempo. Nós confundimos atividade com crescimento. Se a igreja tiver 15 cultos durante a semana, e você e eu frequentarmos os 15 cultos durante a semana, não significa que nós estamos crescendo. O povo de Ageu trabalhava muito, mas esse povo não desfrutava nada. Tudo parecia que escapava pelas mãos. Sabe? É o que o texto falou, vocês trabalham e não aproveitam nada, porque é como se colocassem um saco furado. Vocês comem e vocês continuam com fome, vocês bebem e vocês continuam com sede, porque a fonte de saciedade de vocês deixaram em segundo lugar. Deus está ali, quietinho, Deus está ali do lado, Senhor, eu estou muito ocupado aqui, tá, Senhor? Aí quando der, eu te chamo, tá? Era assim que esse povo estava vivendo. A comida não sacia, o descanso não renova, o dinheiro não resolve, o trabalho não realiza, e tudo vira uma tentativa de preencher um espaço que só pode ser preenchido com Deus. Aquele espaço que não dá para eu preencher com outra coisa, mas a gente tenta. Então, quantas pessoas encerram o ano exaustas, frustradas, confusas, dizendo que precisam de férias, quando na verdade precisam de arrependimento. Arrependimento. Precisam menos de pausas e mais de altar. Precisam menos de regozijar e mais da presença de Deus. Nós vamos passando os anos. 2025 passou. Onde que está a nossa vida espiritual? Aonde que nós chegamos? Sabe, Deus permite esse vazio aqui do povo de Israel, não como castigo, mas Deus permite esse vazio como um ato de misericórdia. E Ele vai dizer, se você está colocando energia no lugar errado, você está buscando aquilo que eu posso te dar, e está deixando aquele que pode te dar, que sou eu, você está deixando reorganizado na tua agenda para o tempo que sobrar. Ah, Deus, eu não posso fazer isso porque eu estou tão cansado. Ah, Deus, eu não posso fazer isso porque eu estou tão ocupado. E Deus está buscando homens e mulheres que não se rendem por nada. Homens e mulheres que lutam, que buscam, que servem. E quanto mais cedo isso é percebido na nossa vida, mais cedo a restauração começa. Quanto mais cedo eu percebo esse meu realinhamento de Deus, mais cedo isso começa a melhorar. Porque aí Deus vem, na terceira lição que Ele nos dá, Ele vem e fala assim para o povo, ó, considerai os vossos caminhos. Está aí no texto. Considerai os vossos caminhos. Ou seja, Deus fala, dá uma olhadinha no que você tem feito. Porque quando Deus nos chama para parar, Ele não é que Ele esteja nos chamando para perder. Ele está dizendo, dá uma olhadinha no que você tem feito. Será que não tem coisa para melhorar aí? Será que essas atitudes que você está tendo não tem que melhorar? Porque antes de exigir qualquer mudança externa, Deus vai querer de nós uma mudança interna. Eu vou precisar mudar por dentro. É por isso que Deus fala, considerai os vossos caminhos. Isso aqui não é um convite. Isso aqui é algo que leva à reflexão. É um chamado urgente de Deus à minha lucidez espiritual. Onde que eu estou? Porque isso aqui é independente de igreja. Isso aqui é independente da igreja Creme do Iguaçu, Creme do Coração, Quadrangular, Assembleia. Isso é independente de qualquer coisa. Isso aqui está falando de vida com Deus.
de priorizar o Senhor. No hebraico, a expressão correta, a ideia de colocar o coração sobre a estrada que se está trilhando. O que ele está dizendo? No hebraico é literalmente isso: coloca o coração onde eu estou trilhando. E é por isso que a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, está o quê? O coração. Porque Deus está dizendo assim: em vez de você colocar o teu coração nas coisas que você está trilhando, coloca o teu coração em mim. Porque se você colocar o teu coração em mim, as coisas na sua vida passam a mudar. Não é o seu esforço, não é o seu trabalho, não são as suas ações, é o seu coração em mim. E é Deus dizendo assim, ó: para de correr, porque do jeito que você está indo, mesmo você andando muito, você está andando no lugar errado. O povo de Ageu estava ocupado demais para isso. Porque esse povo passou muitos anos no deserto, muitos anos no cativeiro, presos, trabalhando como escravos, e agora quando eles estavam libertos, então agora eles queriam aproveitar a vida, e nesse aproveitar a vida, não tinha lugar para Deus, tanto que o templo estava lá destruído, e Deus fala: como assim? Vocês estão priorizando tudo menos a minha presença no meio de vocês? Irmãos, a correria, a ilusão do progresso, quando na verdade pode estar apenas mascarando uma fuga. Nós estamos tão ativos, tão ocupados, tão preocupados. Talvez aqui entre nós tenha alguém que está pensando o que vai fazer amanhã, quando chegar no trabalho, pagar aquela conta, pagar isso, pagar aquilo. A gente não tem mais lugar para Deus, porque nós estamos muito ocupados. E aí o que a gente faz? A gente foge do silêncio. Por que eu fujo do silêncio? Porque ele revela. Então eu não fico mais em silêncio com o Senhor. O silêncio revela coisas. Eu fujo da reflexão com o Senhor, porque essa reflexão ela me confronta. Então eu não vou mais ler a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia vai me confrontar. Se eu fizer devocional, vai me confrontar. Nós fugimos da presença de Deus, porque essa presença me expõe. É Deus dizendo: olha, você está errado. Eu sei que você me ama, eu sei que você se entregou para mim, mas para aí, não é só isso, porque o que Deus busca conosco é relacionamento, não é uma vida ativa na igreja. É óbvio que o relacionamento traz a vida ativa da igreja, mas é pelo meio sempre. Esse texto aqui, irmãos, ele mostra que Deus, ele interrompe o ritmo, não para punir o povo, mas Deus, ele interrompe o ritmo aqui para salvar o povo de uma vida inteira, vivida num automático espiritual. A vida só tem sentido quando eu não vivo ela no automático. Quando eu vivo com Deus. Deus é minha essência, não abro mão. Um homem chamado Osborne, não esqueci o outro nome dele, escreveu um livro chamado Apóstolo da Fé. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante quando eu li esse livro, que ele dizia assim, ó: às vezes, ou talvez em muitas vezes, nós precisamos ser radicais no nosso relacionamento com Deus. Radicais. Então aqui está um confronto necessário. Muitos não estão longe de Deus, mas estão na frustração, estão na rebeldia, porque não querem abrir mão das suas coisas para o Senhor. Estamos muito ocupados. Essas pessoas, esse povo aqui de Ageu, eles não deixaram de crer, mas eles deixaram de perceber. Qual foi a última vez que você sentiu Deus falando com você? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que nós nos derramamos para o Senhor em adoração? Qual foi a última vez que os cânticos que são cantados na igreja deixaram de ser cânticos e passaram a ser expressão do nosso amor pelo Senhor? Sabe, irmãos, encerrar o ano sem examinar os próprios caminhos é entregar o próximo ano as mesmas coisas, as mesmas incoerências, só que com mais cansaço acumulado. O crescimento espiritual, irmãos, começa quando alguém tem coragem de olhar para dentro de si mesmo, sem filtros. O homem chamado Agostinho de Hipona, talvez você vai conhecer ele pelo apelido, Santo Agostinho,
Ele escreveu um livro, e no livro dele ele fala assim, ó, se todo homem conseguisse olhar para dentro de si mesmo de uma vez só, ele não aguentaria, ele morreria. Se nós conseguíssemos olhar de uma vez só para dentro de nós iríamos ver quantas incoerências, quantos distanciamentos nós temos de Deus. Quantas vezes pessoas têm que ficar cutucando na nossa cabeça, faz isso, faz isso, faz isso, e a gente faz porque estão nos incomodando tanto, a gente faz por automático para parar de me incomodar. Ao passo que Deus quer que a gente diga assim, estou aqui, Senhor. Olha o que Deus falou lá para ele, falou assim, a quem enviarei, quem que irá por nós? E o profeta fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quer dizer, disponibilidade, disposição diante de Deus, para as coisas às vezes simples, mas que nós precisamos, se nós queremos começar um novo ano do jeito certo. A quarta e penúltima lição, Deus chama esse povo para reconstruir o altar antes de reconstruir a vida. Depois de confrontar o coração, Deus chama esse povo para ação. Olha o que diz aí: suba ao monte, traga madeira e edifique a minha casa. A ordem aqui é simples, mas ela é muito simbólica, porque subir um monte e pegar madeira requer esforço, requer renúncia. Edificar a casa de Deus exige perseverança, ou seja, nada disso aqui acontece por impulso emocional. Tudo isso aqui acontece por decisão. Eu decidi. Porque se hoje nós dissermos, eu vou priorizar Deus em todas as coisas que eu faço, algumas coisas a gente vai precisar deixar de lado. Algumas coisas a gente vai precisar renunciar para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É por isso que Deus diz, chegou um ponto que Deus falou, o povo não se ligou, e Deus fala, suba ao monte, traga madeira e construa minha casa. Ou seja, se você não está conseguindo tomar uma decisão, Deus está mandando aqui o povo. Então, teologicamente, esse chamado aqui revela algo essencial sobre Deus. Deus não está interessado apenas em corrigir comportamentos, mas Deus está interessado e muito preocupado em corrigir prioridades. O templo não era apenas um prédio. O templo que Deus mandou construir aqui nesse texto não era apenas um prédio. Ele era um símbolo visível de que Deus habitava no centro da vida do povo. E quando o povo constrói as suas casas e não constrói o templo, o povo está dizendo, Senhor, a minha casa, as minhas coisas, elas são mais importantes. Dá tempo ainda, Senhor. Assim que der, a gente constrói o teu templo. Reconstruir o templo era, na prática, recolocar Deus no lugar de onde ele nunca tinha que ter saído. Isso confronta aqui uma espiritualidade superficial que tenta consertar áreas da vida sem tocar no altar. A gente quer consertar coisas da vida, mas a gente não quer tocar no altar. Nós queremos paz, mas nós não queremos nos render ao Senhor. Nós queremos direção, mas nós não queremos ser obedientes. Nós queremos bênçãos na nossa vida, sem a presença do Senhor. E Deus aqui ele vai deixar muito claro que a reconstrução verdadeira, ela começa pelo lugar da presença, não pelo conforto. O lugar da presença, para o povo era o templo, e para nós, onde está Deus na nossa vida? Onde que Deus ele está em mim? Quando eu estou vivendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, onde está Deus na minha vida? Qual é o lugar que Ele ocupa em mim? Qual é a prioridade da minha vida? O que são as prioridades da minha vida? Sabe uma verdade muito forte? Deus não exige perfeição de ninguém. Ele não exige perfeição para nós recomeçarmos. O que Ele exige é ser prioridade na nossa vida. As coisas dele primeiro, Ele primeiro, sempre. Prioridade. Então, irmãos, a reconstrução espiritual, ela não começa quando tudo se resolve. A reconstrução espiritual, ela começa quando Deus volta para ser o centro. Essa é a reconstrução espiritual. Deus é o centro.
Deus é tudo que eu tenho. Deus é a minha essência. Deus é a minha base. E aí, reconstruir dói. Reconstruir exige constância. Mas permanecer em ruínas custa muito caro. E a última lição que Deus ele nos ensina através desse texto de Ageu é que quando Deus é deixado em segundo plano, o vazio é ocupado e a família sente o primeiro. A família sente o primeiro. O próprio texto de Ageu aqui revela que o adiamento espiritual nunca fica neutro. Porque quando o povo diz, ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, o resultado aparece logo na segunda fala de Deus: considere os vossos caminhos. Quer dizer, Senhor, ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. Você está vendo o que você está falando? Você está percebendo o que você está dizendo? Você chegou à conclusão? Entendeu bem o que você está dizendo? Deus fala, considerai os vossos caminhos, e esperaste muito, mas eis que venho a ser pouco. Esse texto aqui mostra que a negligência espiritual abriu espaço para uma vida marcada de frustração, de escassez, de desgaste. Sabe qual é o princípio bíblico disso aqui? Quando Deus deixa de ocupar o centro, algo sempre ocupa. Quando Deus deixa de ocupar o centro da minha vida pessoal, como homem, como pai, como marido, como pastor, quando Deus para de ocupar o centro da minha vida, isso vai afetar a minha família primeiro. A minha família vai sofrer com isso. Quando Deus deixa de ocupar o centro, algo vai ocupar. E o texto aqui afirma que o povo trabalhava, produzia, se esforçava, mas não prosperava. Sabe, trabalha o dia, o mês inteiro, chega no final do mês, o dinheiro não dá. As coisas faltam. Porque a ausência de Deus no centro tinha criado para esse povo aqui um ambiente favorável para a confusão. Quando Deus não está no centro, tem confusão, tem desgaste, tem perda de sentido, tem vida infeliz, tem vida infrutífera, porque Deus não está no centro. Deus não está no centro. E é exatamente nesse espaço, onde Deus não está no centro, que o diabo gosta de trabalhar. O diabo gosta de trabalhar aqui. Ele fica afoito, vai lá, está faltando Deus aqui, então se está faltando Deus, eu estou entrando, estou chegando. E ele vai promovendo uma bagunça, e nós vamos despriorizando as coisas de Deus. E aí, se eu como pai estou despriorizando as coisas de Deus, os meus filhos vão despriorizar também, a minha esposa vai despriorizar também, como pastor, a igreja vai despriorizar também. Porque é aí que o diabo gosta de trabalhar. Ageu ele mostra aqui que a consequência da negligência espiritual atingiu a vida de todo o povo. Não foi um e nem outro, foi todo. E daí ele vai repetir aquele texto que nós acabamos de ler: comeis, mas não vos sacieis, bebeis, mas não vos fartais. Irmão, isso aqui aponta para um vazio tão grande, que atravessa, que ultrapassa o indivíduo pessoal, e ele começa a alcançar o coletivo. Ele começa a alcançar o coletivo. Eu já falei para os irmãos aqui, vou falar de novo. Lembra quando o Jonas fugiu de Deus? Lembra lá? Barquinho, baleia, lembra? Pois é. O Jonas ele foi lá e entrou num barquinho, fugindo de Deus, despriorizando Deus. Ele entra no barquinho. E aí Deus manda uma tempestade num lugar onde existiam muitos outros barquinhos. Era um lugar de pesca. Tinha muitos barquinhos lá. Muitos barquinhos. E tinha o barquinho de Jonas, ele lá no fundão lá. E Deus manda uma tempestade. Você acha que aquela tempestade ficou só no barquinho de Jonas? Que os barquinhos em volta ficaram tudo beleza, tomando chimarrão lá, Coca-Cola, e o barquinho do Jonas balançando tudo e caindo? Não. A tempestade que atingiu Jonas, atingiu todo mundo que estava dentro do barquinho dele.
atingiu os outros Marquinhos que não tinham nada a ver com a história. E isso me ensina o seguinte, essa história, porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela, não estou atrapalhando ninguém, minha bobagem, mentira do diabo. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, nós despriorizamos Deus, nós vamos afetar aqueles que estão perto de nós. Os primeiros que sofrem são a sua família. São os primeiros. É a tua esposa, teu marido, teus filhos, teus pais, são os primeiros que sofrem. E é isso que a Deus está dizendo aqui. Vocês estão despriorizando, isso vai ultrapassar vocês, isso vai chegar no coletivo. O inimigo atua, meus irmãos, nas fragmentações das relações. E aquilo que não está totalmente fragmentado, ele fragmenta. Ele enfraquece a unidade do lar, ele rouba a paz da família, elimina a autoridade espiritual. Porque onde o altar está em ruínas, o desgaste relacional se instala. Como que nós estamos terminando 2025? Esse texto deixa claro que essa condição aqui não é um fruto de falta de esforço, mas de desalinhamento espiritual. O povo estava ocupado. Reconstruir a cidade. É errado construir a cidade, não? A cidade tinha sido destruída, o povo volta para Jerusalém. É errado reconstruir? Não é errado reconstruir. Mas eles estavam fazendo do jeito errado. Porque eles estavam se esforçando muito e deixando a base de tudo de lado. Podemos certo, voltamos para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, Ele nos livrou do cativeiro. Estamos de volta à nossa cidade. Bora reconstruir o templo. Não deveria ser isso. Vamos reconstruir o templo porque Deus está no centro e a partir de Deus eu faço as minhas coisas. Mas não. Deus nos trouxe para a nossa casa de novo. Vamos reconstruir as nossas casas, tal. Mas o templo, não, o templo depois a gente constrói. Não, mas o templo significa a presença de Deus. Não, mas Deus está presente igual. Não estava, tanto que Deus aqui chama atenção. Como assim? Se o que simboliza a minha presença aí é o templo, vocês estão negligenciando esse templo. Então como vocês estão fazendo coisas que eu não mandei vocês fazerem? Irmãos, tem coisas que a gente faz que não são pecado, que não é pecado, que não é errado, mas não está dentro do propósito, ou pelo menos não dentro do alinhamento do Senhor. Primeiro Deus, o resto vem depois. Primeiro o Senhor, Ele é o centro, Ele é a rocha. A partir dele as coisas são construídas. Se a gente quer fazer qualquer coisa que não esteja alinhado com aquele que é o centro de tudo, vai dar errado. Isso aqui não é praga que eu estou jogando, não. É bíblico. Vai dar errado. Se Deus não é o centro, você vai se quebrar trabalhando, você vai se matar, você vai trabalhar dia, noite, vai fazer plantão, vai fazer hora extra, vai arranjar 4 empregos, trabalhar de segunda a segunda, 24 horas por dia, e nunca vai saciar o que você precisa, porque Deus não está no centro. É Ele, é a partir dele que as coisas acontecem. A Bíblia diz que por Ele, por meio dele, são todas as coisas. É Deus. Então, irmãos, essa é uma das estratégias mais eficazes do inimigo. Manter famílias ocupadas. Manter famílias cansadas, distraídas, enquanto Deus vai sendo empurrado para depois. Mas e Deus? Não, Deus. Comigo eu vou na igreja. Mas aí. A vida segue, mas fora do centro da vontade de Deus. É por isso que Deus chama o povo aqui e Ele fala: suba o monte, traga madeiras, edifique a minha casa, dela me agradarei e serei glorificado. Ageu 1:8. Tragam os materiais, construa a minha casa, eu vou habitar nessa casa, eu vou ser glorificado nela, e aí sim vocês vão viver do jeito que eu quero que vocês vivam. Essa ordem de Deus aqui é mais do que uma reconstrução física. O que Deus está mandando aqui é uma reconstrução espiritual. Espiritual. Deus está dizendo que a mudança de cenário começa com a mudança de atitude. Então eu não sei como que você e eu sei como eu estou. Eu não sei como você está terminando esse ano. Mas Deus está dizendo que a mudança de cenário começa com atitude. Não conquistou tudo que queria ter conquistado esse ano, da mesma forma que foi o ano passado, do retrasado, falta mudança de atitude. Porque quando o altar é reconstruído, o governo espiritual é restabelecido. Quando Deus volta ao centro,
Sabe o que o inimigo faz? O que ele faz? Ele foge. Porque a nossa vida está sob nova direção. Não tem mais lugar para o inimigo aqui. Então, eu preciso encerrar essa mensagem. Eu preciso dizer que o ano pode acabar. Mas como que ele vai acabar? O ano vai recomeçar. E como que eu vou recomeçar? Família só permanece no centro da vontade do Pai quando Deus governa os corações, quando Deus governa as decisões. Porque onde Deus é priorizado, há direção. Onde Deus é honrado, há proteção. Onde o altar é reconstruído, a família é fortalecida. E esse texto de Ageu, ele nos conduz aqui a uma verdade. Não é um tempo que transforma a vida. Não é o tempo de vida cristã. Não é o tempo de batismo. Não. O que transforma a vida cristã é obediência. Obediência. Porque quando Deus reassume o centro, as pessoas são restauradas. Lares são alinhados novamente com o Senhor. E o inimigo não encontra espaço, porque nós estamos sob nova direção. O desafio do Senhor para nós, chamando você, eu e a nossa casa, a decidirmos no final de 2025, quem que está no altar da nossa vida. Daí você vai dizer, Deus. Eu te pergunto, será? Porque se Deus está no altar da minha vida, eu posso terminar o meu ano sem ter conquistado aquelas coisas físicas e materiais pelas quais eu lutei o ano todo, mas eu termino em paz. Eu não termino cansado, eu não termino machucado, eu não termino agoniado, porque Deus é o centro da minha vida e Ele me satisfaz. Ele me satisfaz. O calendário, irmãos, ele muda por obrigação. Vai chegar no dia 31 de dezembro, nós vamos estar aqui e nós vamos nos ajoelhar 10 minutos antes, vamos entrar meia-noite orando, clamando ao Senhor. Vai mudar o calendário de qualquer jeito. Então o calendário ele muda por obrigação, quer você queira ou não. Mas o coração só muda por decisão. O ano acabou, mas hoje Deus está chamando você e eu para decidirmos se Deus voltará ao centro da nossa vida ou se Ele continuará apenas sendo um item da nossa agenda espiritual. Nós sabemos que domingo tem culto, nós temos que estar lá. Mas o que nós fazemos no restante do dia, no restante da semana? Se Deus não for a prioridade da nossa vida agora, o próximo ano só será mais um ciclo de esforços, sem plenitude, sem conquista, sem satisfação. Porque se Deus quer a nossa satisfação não for o centro da nossa vida, nós vamos entrar no ano cansados e vamos terminar cansados, e esses anos não nos ensinam nada e a gente não consegue conquistar nada na nossa vida espiritual. É por isso que Deus diz com muita clareza: vão, peguem madeiras, reconstruam o templo que eu vou habitar entre vocês. Isso é restauração espiritual. Esse é o desafio para vocês e para mim. Quinta-feira, quarta-feira termina o ano. Como que eu vou começar? O que eu vou levar comigo para 2026 e o que eu vou deixar em 2025? O que vai ser? Essa escolha sua e é minha. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.